Cumprimentos amados na graça e na paz de Jesus. Amém. Amém. Grande é o Senhor. Amém. E me digno de ser louvado, né? Amém? Bom, nós vamos começar um novo estudo, né? Sempre temos algo de bom para aprender, não é? E é importante a gente aprender de Deus, aprender do Senhor. Vamos falar hoje um pouquinho sobre capítulo também 5 de Mateus, sobre lei. Você vai falar assim, pastor, eu vou ficar cheio de lei e graça, né? Ficar cheio da graça, vazio da lei. Amém. Amém? Amém. Isso tem que ser uma coisa que nós precisamos aprender tudo disso, né? E às vezes a gente lê a palavra, queridos, e a gente não consegue entender o próprio. Quando aquele homem eunuco estava caminhando, ele era uma pessoa que sabia ler, entendia, né, que estava lendo, né? E ele disse assim para o servo do Senhor: como posso entender se não houver quem me explique? Né? Então, muitas vezes nós lemos a palavra de Deus, mas nós não conseguimos entender. Isso não quer dizer que o pastor entenda mais que ninguém, não é isso. Mas quando nós ouvimos a palavra de Deus, ouvimos a explicação da palavra, sem adulterarmos aquilo que é a palavra de Deus, o Senhor vai acrescentando em nossas vidas, no nosso entendimento, outras coisas. E elas são importantes para nós, né? Porque se a verdade é que liberta, então nós precisamos da verdade, não é? O tema é o seguinte: Jesus não veio revogar a lei, mas cumprir. Preste atenção, Jesus não veio revogar a lei, ele veio cumprir. Bom, nós já falamos aqui, já ensinamos centenas de vezes, né? Quando Jesus na cruz do Calvário morre, ele fala assim: está tudo consumado, cumprido. Tem uma tradução que fala assim: está tudo cumprido, cumpriu todas as coisas, né? Está cumprido. Então Jesus, há uma confusão muito grande, queridos, nos ensinamentos de Jesus. Presta atenção, não é com Jesus. Deixa eu explicar aqui para você poder entender. Há muitas coisas que as pessoas pregam e ouvem e encarnam aquilo, falando de quando Jesus ensinou, enquanto ele estava vivendo na carne, porque ele estava obedecendo a lei. Deu para entender ou ficou dúvida? Se ele veio para cumprir a lei, ele disse assim: Pai, está tudo consumado. Em outras palavras, cumpriu-se tudo. Então, muitas coisas que Jesus falou durante a vida dele estava cumprindo a lei. Todos entenderam? Alguém vai sair falando aí que eu estou falando abobrinha aqui, né? É necessário, queridos, a gente aprender essas coisas, né? Por quê? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que enviou Jesus, né? João 3,16, para que todo aquele que nele crê. Então Jesus veio primeiro pregando tudo que o Pai mandou, ensinando tudo que o Pai mandou, cumprindo toda a lei. Por isso que você vai encontrar na Bíblia muitas vezes, quando os escribas, os fariseus, eles queriam fazer pegadinhas para Jesus, né? Pegadinhas para ver se Jesus caía em alguma questão, se Jesus estava cumprindo a lei. Jesus não podia deixar de cumprir a lei. Quando a mulher adúltera foi lá levada diante dele, né? Ó, Senhor, mestre, essa mulher foi pega em adultério, e a lei diz que a mulher pega em adultério tem que ser apedrejada. Mas Jesus, ele vem pregar o amor e a graça. Aí ele não pode falar que a mulher tem que ser apedrejada, mas não pode falar. Está entendendo, queridos? Sobre a lei, porque ele vem exatamente para mudar esse quadro.
Amém? É importante a gente conhecer isso. Muito importante a gente conhecer essa questão. Ah, mas então como é que fica a questão do sim, sim, não, não? A Bíblia é clara, diz assim, quando Jesus foi batizado, isso é quando logo ele começou o ministério, amém? Pense nisso. Quando Jesus foi batizado, nós já ensinamos várias vezes aqui, então Jesus foi lá e João Batista estava batizando. João Batista assim, João o que? Batiza. E ele foi até João e disse, eu vim aqui para ser batizado. E João tomou um susto. Falou, Senhor, não dá. Mas por que não dá, João? Eu que tenho que ser batizado pelo Senhor. João falou. Ele disse, não, João. É preciso que tudo se cumpra. Bom, primeiro ponto. Vamos pegar para a gente poder pegar. O primeiro ponto é o seguinte. Que toda justiça se cumpra, ele falou. A palavra é essa. Então nós falamos que batismo é justiça de Deus. Certo? Por quê? Porque se não houvesse sido assim, se Jesus tivesse batizado João, então hoje poderia qualquer homem dizer, qualquer pessoa dizer, eu não quero ser batizado por um homem, quero ser batizado, Jesus batizou, então ele não está mais aqui, não quero mais ser batizado. Então precisaram ter justiça. Né? Daí que eu falo que a Bíblia não se tromba. Quando Jesus está falando, pregando o Evangelho, ele está vivendo a lei. Jesus pregando o Evangelho está vivendo a lei e cumprindo a lei. Por isso que ele fala assim, olha, lá na lei dos antigos foi dito, olho por olho, dente por dente, mas agora eu vos digo. Ele muda, certo? Por isso que Jesus, ele celebra a última Páscoa, no modelo do capítulo 12 de Êxodo, amém? Quando foi instituída a Páscoa, capítulo 12 de Êxodo, até no finalzinho, antes um pouco da paixão dele. Então ele celebra a Páscoa, a Páscoa, né, como no modelo antigo, no mesmo modelo antigo, e lá que vem até aqui, porque está cumprindo a lei. Está entendendo? E Jesus paga dízimo, porque ele tem que cumprir a lei. Quando você vê lá e não paga o tributo a César, de quem é essa cara que está aqui? É de César. Não dá a César o que é de César, dá a Deus o que é de Deus. É lei. Ele tem que cumprir essa lei. Amém? Estou claro aí? Bom, aí Jesus fala o seguinte. Jesus fala assim no capítulo, versículo 17. Vamos olhar. 17 do capítulo 5. Capítulo 5, 17. É o seguinte: não penseis que vim destruir a lei. Eu não sei porque eles põem por dele, né? Não penseis que eu vim destruir a lei ou os profetas. Eu não vim advogar, mas cumprir. Não vim destruir, mas eu vim cumprir. Em outras palavras, só quando estivesse tudo cumprido é que Jesus então estaria pronto para ratificar todas as coisas. É por essa razão que o véu do templo se rasga de alto a baixo quando Jesus ele morre. Por essa razão, né? E ele fala, está tudo consumado, nós vamos ver o véu do templo se rasga depois de alto a baixo. É por essa razão. Então preste atenção para você poder entender. Muito bem. Aí, vamos lá. 18. Porque em verdade vos digo que até que o céu e a terra passem, presta atenção, nem o J ou o Tio se unificar da lei, sem que tudo seja cumprido.
Como é que é? Como é que é a lei? Qual é essa diferença ou essa luta entre, por exemplo, o dízimo que era lei e hoje o dízimo que não é mais lei? Mas se nós olharmos para alguém que prega como lei, e aí ele pegar esse versículo e colocar na nossa cara, diz, olha, não vai passar isso aqui. Mas a Bíblia diz que os profetas da lei tiveram autoridade até Jesus Cristo. Em outras palavras, Jesus não aboliu, por exemplo, a questão do dízimo. Ele aboliu a obrigação que fazia matar. Mas ele ama aquele que dá com alegria. Por quê? Porque se torna sacrifício espontâneo. Se torna amor pela obra. E o maior dom é o amor. Amém? Está dando para entender? Essa questão é muito polêmica. E nós precisamos aprender porque as pessoas de repente usam para na nossa cara essas coisas. Se não soubermos responder, a gente fica em maus lençóis. Porque porque tal coisa lá. Então o que aconteceu? Né? Jesus cumpriu. Ele tinha que cumprir isso daí. Entende? Agora, quando ele toma o cálice, irmão, esse é o cálice da nova. Nunca vocês podem esquecer isso. É o cálice do meu sangue, o sangue da nova aliança. Bom, se é o sangue da nova aliança, então a velha aliança está subordinada a Cristo. Amém? A velha aliança está subordinada a Cristo. Quer dizer que agora nós vivemos a graça de Cristo, então estamos fora da lei da velha aliança. Está entendendo não? Amém? Aleluia. Ficou claro? Vamos lá, para poder entender. Qualquer coisa que violar um desses mandamentos, por menor que seja, e assim ensinar aos homens, preste atenção, e assim ensinar aos homens, será chamado o menor do reino dos céus. Parte 2. Aquele, porém, que os cumprir e ensinar. Se alguém só cumprir, vai valer alguma coisa? E se alguém só ensinar, vai valer? Não. Só vai valer se nós cumprimos e ensinamos. Então vamos ler o versículo de novo para nós achar outra coisa importante aí. Qualquer coisa que violar um desses mandamentos. Quais são os mandamentos? Não matarás, não roubarás, não cobiçarás, não levantarás falso testemunho, não adulterarás, não mentirás. Falta 4. Honra teu pai e tua mãe. Falta 3. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, tua força e entendimento. Falta 2. Não adorarás de marca de escultura. Falta 1. Amém? Espera aí um pouquinho, vamos parar aí, a gente vai lembrar. Queridos, presta atenção. Mas Jesus, ele diz assim: de todos aqueles mandamentos,
Tem dois lados da moeda aqui. Tem muita gente que diz que ama a Deus, mas mente. Aqui não tem ninguém. Tem gente que diz que ama a Deus, mas mente, levanta falso testemunho, cobiça as coisas dos outros, mas diz que ama a Deus. Aí eu vou falar para você. É por isso que a Bíblia diz que muitos são chamados de poucas pessoas. Aí que a Bíblia fala assim que os últimos serão primeiros. E aí que a Bíblia vai dizer, por exemplo, né, que a sua justiça não receberá segundo o Pai de Deus, e muito, né? De modo que você vai estar no reino do céu. Queridos, é uma série. Pastor, mas é tão difícil. Não é difícil. Porque se nós amamos a Deus da maneira correta, nada é difícil para nós. É a questão, por exemplo, de dar a Deus o que é de Deus. Se nós amamos a Deus, nós saímos fora daquela maldita obrigação de dar o dízimo. Você está amaldiçoado, você não deu o dízimo. Nós damos a Deus porque Deus nos abençoa. É diferente. Amém? Então é o seguinte, ninguém pode violar. Preste atenção que Jesus está falando aí no capítulo 5. Mas para frente vai falar, olha, de todos aqueles mandamentos lá, eu vou deixar 2. Então se você vai amar a Deus sobre todas as coisas, você não vai amar o ídolo, você não vai amar, enfim, uma série de questões. Amém? Aí, então vamos lá para a outra parte, vamos deixar ela mesma, vamos continuar lá, né? Veja bem, presta atenção, qualquer coisa que violar um desses mandamentos, por menor que seja, presta atenção, e assim ensinar os homens. Muitas pessoas violam os mandamentos e ensinam os homens por amor ao dinheiro, por interesses humanos. É por isso que Jesus falou assim, vocês não entram, Bruno já falou aqui, e não deixam aqueles que querem entrar. Agora, aquele que cumprir, porém, que cumprir os mandamentos, que são 2, que dos 2 derivam os 10. Cumprir e ensinar. Tem uma questão aqui, viu, pregadores? No Velho Testamento só precisava cumprir. Mas agora precisa cumprir e ensinar. Como é que você vai ensinar se você não aprender? Como é que você vai ensinar se não aprender? Se você não foi, vamos dizer assim, incentivado a ensinar. Incentivado a ensinar. Por isso que a Bíblia diz assim, sobre muitos pastores que querem apenas a lã da ovelha e o leite da ovelha. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Estão entendendo? E que naqueles dias farão de vós negócio, porque não é interessante que as pessoas aprendam corretamente. É bom que sejam meio ignorantes nas coisas, mas na salvação, amém? E também na salvação para quem prega. Estão vivos aí? Amém? Queridos, é importante. Então aquele que cumprir e ensinar será chamado grande no reino do céu. Vamos lá, para frente. Porque vos digo que se a vossa justiça não exceder
a dos escribas e fariseus. A minha Bíblia diz: receberei muito a dos escribas e fariseus, de modo nenhum entrarei no reino dos céus. Vocês pensam que são pouco hoje os fariseus que estão pregando a palavra de Deus? Eu não estou aqui como a igreja enquanto alguém prega a palavra de Deus, não, queridos. Eu sou, vamos dizer assim, irmão, todo mundo que prega a palavra de Deus. O problema é que precisa pregar a palavra de Deus como ela é. Esse é o negócio. Entende? E quando nós, por exemplo, Deus nos dá um chamado e nós vamos pregar a palavra de Deus, o que acontece? Se nós vamos pregar, por exemplo, mesmo que eu discorde de um outro sistema, mas eu todo mundo pregando a palavra de Deus, eu também posso ser usado para pregar esse sistema lá. Está entendendo por que a obra missionária é importante na vida da gente? Você sabe disso? Amém? Vamos lá. Ouviste que foi dito aos antigos: não matarás. Foi dito aos, mas qualquer que matar será réu do juízo. Foi dito. Eu, porém, vos dou uma nova lei. Vos digo que, vamos comigo. Eu, porém, vos digo que aquele que sem motivo, por que se encolerizar? Porque quando a pessoa fica com raiva do outro, já coloca uma mágoa no coração, um rancor no coração. E Jesus falou assim que isso aí já faz um mal terrível, já dá uma brecha do diabo. Está entendendo? Então não pode ser assim. Então, aquele que se encolerizar, ficar com raiva do seu irmão, contra seu irmão, será réu de juízo. Será réu de juízo. Significa o seguinte: não é o juízo da terra que vai fazer o juízo de Deus. Quando o juízo fica com raiva do irmão, já abre-se uma brecha no inferno. Ei, está entendendo o que eu estou falando? É por essa razão, queridos, que nós não estamos proibidos de pecar. Lembra do capítulo 2, versículo 1 de João: filhos, não pequeis. Mas se você pecar, tem que ser rápida, antes daquela flecha inflamada. O apóstolo Paulo, quando ele fala das flechas inflamadas, do maligno, ele fala de uma coisa que era muito própria naquela época. Naquela época as cidades eram fortificadas, fechadas com muro, e as portas eram de madeira. E o que acontecia? O que os inimigos faziam? Eles viam o exército inteiro do inimigo, e todo mundo numa distância X atirava uma flecha com fogo naquela porta, pelo lado de fora, e a porta queimava. Queimou a porta, vai entrar o vazio. Quando nós ficamos com mágoa no nosso coração, queimou a porta. Quando nós não perdoamos, quando nós ficamos com mágoa, quando nós ficamos angustiados, está sem porta. E sem porta, o inimigo entra. Amém? Está entendendo? É por essa razão. Aí, queridos, é quando nós chamamos a atenção de quanto o cristão precisa se converter. Para quê? Para mim ser bonzinho com José. Não! Para que a bênção de Deus venha na minha vida. Para mim ser bonzinho para Maria com Roberto. Não! Para que o amor de Deus esteja em mim e na vida dele, e a porta do céu seja aberta para mim. Por isso que Jesus falou assim: não dá para servir a dois senhores. Ou você segue o primeiro e aborrece o segundo, ou segue o segundo e aborrece o primeiro. Deixa eu falar uma coisinha aqui. Agora, sabe qual é a importância disso aqui? Por quê?
suporta a graça de Deus. Amém? Se ela está fazendo aquilo que agrada realmente a Deus, ou se ela está fazendo a questão de pessoas, se ela está dizendo todas as coisas. E qualquer que dizer ao seu irmão rata, será réu de sinédrio. Xingar o irmão. E qualquer que lhe disser louco, será réu do fogo do inferno. Vamos lá. Portanto, se procede da tua oferta no altar. E aí te lembrares que teu irmão tem alguma coisa contra ti. Amém? Deixa ali enviando no altar na tua oferta. E vai reconhecer o joelho com teu irmão. Depois vem e apresenta a tua oferta. Em outras palavras, a oferta você pode dar. Você pode colocar a sua oferta contra o altar. Mas se o seu coração não estiver limpo, de nada vale a oferta. Por isso que Jesus está dentro das unidades, dentro da oferta da viúva pobre. Muitos deram aquilo que sobrava, aquilo que estava sobrando. Mas aquela oferta era uma oferta de coração. Amém? Eu não concordo, por exemplo, hoje, que você deixe, como alguma igreja prega, que você deixe de comprar leite para a sua filha e traga o dinheiro disso. Eu não concordo com isso. Eu não concordo. Por quê? Se você não amar a quem você está vendo, como é que você vai amar quem você não está vendo? Ah, mas Deus faz algum milagre porque a pessoa é justa. Vai ficar da palavra dele, zero pela palavra dele. Mas não é correto porque de repente alguém pega essa pregação, então você não ouviu outra pregação, por exemplo, que dá liberdade do Espírito. Aí você faz o tipo de oferta, no coração. Aí o Senhor zera pela palavra dele, mas não é sempre assim. Amém? Tudo bem? Então, queridos, é importante que haja alegria. Agora, como é que você vai dar o seu dinheiro com alegria? Em vez de comprar leite na sua mulher? Conta para mim essa história. Conta para mim essa história aqui. A Gisane está lá com fome. Eu só ilustrar aqui, Gisane. A Gisane está com fome e você está comendo doce para trazer para a igreja. E o pastor colocou lá, se você não der o dinheiro, não consegue arrancar o prato que você deu aqui. Aí, a Gisane precisa comer. E a Amanda precisa comer. Aí você fala, não, eu tenho que levar o dinheiro na dele primeiro. É lei. Está entendendo? Se você for analisar diante do Senhor, a mesma coisa quando Abraão colocou Isaac lá, e ele ia sacrificar Isaac, e o Senhor segurou a mão dele, o coração do homem e da mulher, do homem de Deus, da mulher de Deus, que tem coração puro, o Senhor vai saber, vai segurar a mão, tudo que está acontecendo aí. Porque ele é Deus. E Deus não se chama Deus, não tem canto. Deus é amor. Ele mostra para os seus adoradores o adora no espírito de amor. Agora, toda essa questão que eu estou falando do contrário, que eu estou falando aqui ao contrário dela, são os interesses humanos. Entende? Interesses humanos. A Bíblia chama isso de lei de homem. Tem na Bíblia vários textos que falam que vocês obedecem leis de homens, rudimentos humanos. Depois, reconcilia-se primeiro com o teu irmão, depois vem e apresenta a tua oferta. Vamos terminar. Concilia-te depressa com o teu irmão, depressa. Não deixe para o outro dia, não deixe para depois, porque vai virar mágoa, vai virar
vida. Vamos lá. Enquanto estás a caminho com ele, escrevamos isso em dia, para que não aconteça que o adversário te entregue ao juiz, o juiz te entregue ao oficial, né? E te encerre na prisão. O que aconteceu, por exemplo, com Jó? Jó foi entregue ao oficial. Não? Não foi. Né? Então, querido, por quê? Porque o inimigo da nossa alma, ele reivindica a brecha que encontra em nossa vida. E aí, como Deus é justo, não dá para fazer outra coisa. Agora, vamos pensar, vamos usar o mesmo quadro aqui. O Adão age de amor e faz a coisa com temor a Deus e amor ao próximo. Essa é a questão. Quando o inimigo chegar diante de Deus para dizer, o Adão não tem ouvido. Não, Deus fez coisa melhor. Ele amou. Ei, está entendendo isso? Isso é amor. Isso é amor. Amém? Vamos lá. É verdade que digo que de maneira nenhuma sairá dali enquanto não pagar o último centavo. A pessoa fica presa. A prisão ela entra por aí. A prisão espiritual e depois ela acontece no âmbito carnal. Primeiro a prisão acontece no âmbito espiritual, depois no âmbito carnal. Primeiro a morte acontece no âmbito espiritual, depois no âmbito carnal. Primeiro a liberada a maldição no âmbito espiritual, depois no carnal. Amém? Deu para entender? Quando nós estamos revertendo esse quadro, fazendo o contrário, então nós estamos tirando as áreas de treva da nossa vida e colocando as áreas de Deus. Deus também se interessa para que nós aprendamos para quê? Para reverter o quadro. Reverter o quadro. Amém? Isso você vai encontrar lá, por exemplo, quando em Neemias, Sanbalat chama, manda um convite para Neemias, né? Que quer sentar, festejar, sacrificar junto com ele, para Deus. Então o cara usa uma boa olha, Sanbalat diz assim, ó Neemias, você é um homem de Deus, então eu também sou, eu quero sacrificar junto com você, eu quero me unir com você para sacrificar ao nosso Deus, mas só que o Deus de Sanbalat não é o Deus de Neemias. Sanbalat conhece Deus, mas não ama a Deus. Está entendendo o que eu estou falando? Qual foi a resposta que Neemias mandou para ele depois da terceira vez? Quem lembra? É uma pregação boa. Estou empenhado numa grande causa e não posso sair daqui. Qual era a causa dele? A libertação. A construção do muro. Qual é a nossa melhor causa? A nossa família. A nossa vingança. Mas Sanbalat não vai chegar ninguém e falar assim, ô Adão, também sou cristão, vamos sacrificar juntos. Opa,
Depois chama Deus de inimigo, Deus dele. Ei, entendeu? Aí a Bíblia diz assim: que sociedade pode ter o santo com o ímpio? Queridos, Sambalate representa as tentações que nós vivemos na nossa vida. A tentação de comprar algo que depois ele dá no trabalho, a sensação de não coordenar a nossa finança, a sensação de não coordenar a nossa boca, falar o que não devemos, a sensação de não coordenar os nossos pensamentos. Porque o homem que entra na lei do Senhor, ele não sai, não tira o seu pensamento fora da reta. E o mandamento do Senhor lá atrás é o quê? Não te desvie nem para a direita e nem para a esquerda. Amém? Só que hoje, o tempo que nós estamos vivendo, é muito difícil, porque as ofertas do mundo são muito grandes. São milhares de milhares de milhares de milhares. E se a gente bobear, a gente dança. Sambalate está aí, né? Para destruir aquilo que Deus tem na nossa vida. Mas nós temos aí, não se tem nós vemos na política, um homem chamado homem de Deus, aí que foi colocado lá, tudo menino na corrupção. Por quê? Não conseguiram destruir a voz de Sambalate. Homens e mulheres que tiveram chamado de Deus já tiveram fama por outras coisas qualquer. Não conseguiram destruir a voz de Sambalate. Pessoas que não se contentam com nada, mas Sambalate continua falando no coração. Amém? Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Queridos, qual é o tipo de inimigo que você tem na sua vida? Todos nós temos um tipo de inimigo. Eu não posso dizer a você que de repente eu tenho um inimigo que você não tem, mas você tem um que eu tenho. E só você conhece. A Bíblia diz que só o homem e Deus conhece o coração de Deus. Só o homem. Eu falo para você, homem e Deus. Você conhece o teu coração. E você precisa entender qual é a área da sua vida que você precisa lutar, conseguir até destruir. Aquela área que é para você destruir. E é isso que nós vamos fazer agora. Amém? Feche seus olhos, baixe sua cabeça. Você conhece a área. Você conhece a sua vida. Coloque diante do Senhor. Faça um propósito diante do Senhor. Faça um propósito. Coloque diante do Senhor, né, o teu Sambalate. Pense nos convites que você tem recebido de Sambalate. Como ele tem tentado a tua vida, em que áreas? Ele não quer que você reconstrua o muro da sua casa, da sua família, da sua finança, da sua organização, do seu ministério. Mas você precisa dizer: Sambalate, ele estou empenhado numa grande obra. E eu não posso sair daqui. Senhor nosso Deus, nós estamos aqui na tua presença nesta noite.
Te glorificamos por essa chuva do Pai, te glorificamos pelo dom da vida, por tudo que temos e somos. Te glorificamos, Senhor, porque não há outro Deus afora de ti. Tu és o Deus de todas as coisas, tu criaste o céu, a terra, o mar e tudo que vive. E nós estamos agora na tua presença, depois de aprendermos a tua palavra, mais uma porção da tua palavra. Nós queremos, Senhor, a tua ajuda. Ajuda-nos, Senhor, a cumprir a tua palavra. Ajuda-nos, Senhor, a trabalhar nas nossas vidas para o crescimento, para a libertação, para a vitória das nossas vidas, Senhor. Que nós possamos, ó Deus, vencer todas as tribulações e dificuldades da nossa vida. E com alegria, Senhor, lutar pela causa que precisamos, pela nossa família, pelos nossos filhos, pelos nossos cônjuges, Senhor, por tudo que precisamos, Senhor. Senhor, ajuda-nos para a glória do teu nome, Senhor. Nós te pedimos. Ajuda essas famílias que vão ouvir esse vídeo, que vão receber essa mensagem. Senhor, que elas tenham a coragem de colocar diante de ti as suas causas, as suas lutas, os seus desafios. Ajuda-os na tua palavra, Senhor. Faça com que elas ouçam, Senhor, esta pregação, Senhor, e coloquem no seu coração, nos seus corações, Senhor, o desejo de vencer. Nós te pedimos em nome de Jesus. Oramos pela tua igreja, independente da placa, da denominação, que a tua igreja se fortaleça no conhecimento da graça e da verdade. Que não haja, Senhor, palavras, Senhor, tortuosas nas pregações, mas que haja palavras definidas para o teu reino. Ajuda-nos, Senhor, a cada dia. Fortalece a nossa nação, Senhor. Opera o teu poder na nossa nação. Senhor, muda o que precisa ser mudado. Acrescenta o que precisa ser acrescentado. E tira, Senhor, o que precisa ser tirado para a glória do teu nome. A tua palavra declara que feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. E o Senhor Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó é o Deus desta nação, é o Deus desta cidade, Senhor. Nós contemplamos a tua face e declaramos a tua grandeza e o teu poder. Obrigado, Senhor. Obrigado pela tua graça em nossas vidas. E agora, Senhor, que nós vamos para nossas casas, para o nosso descanso, para os nossos aconchegos. Dá-nos, Senhor, o descanso necessário. Enche-nos da tua graça e do teu Espírito e do teu poder, para que nós possamos declarar a tua grandeza e o teu poder no nome santo de Jesus. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê shalom. Eu recebo em nome de Jesus. Deus abençoe você. Tenha uma semana, fim de semana de vitória. Lembrando que nós vamos completar mais uma ou duas cestas básicas ainda, né? Você pode trazer alguma coisa para completar essas cestas, tá certo? Para a honra e glória do Senhor. Continue orando pelas pessoas que ouviram a nossa palavra no trabalho de sábado. Continue glorificando a Deus por essas vidas, amém? Em nome de Jesus. Cumprimente seu irmão na graça e na paz de Jesus.